A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está sempre conosco. Porém, nós precisamos ter o coração treinado para enxergá-lo e ouvi-lo. Vamos aprender com o Padre Léo. No mundo que vivemos, até por causa do falso humanismo, como o mais importante é a máscara, é o que está fora, nós vamos treinando para enxergar aquilo que está fora. E a hora que cessamos de enxergar o que está fora, não vemos o que está escondido. Vamos dar um exemplo. Beethoven, Ludwig von Beethoven, aquele compositor extraordinário, compôs a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona sinfonia, quando ele já estava completamente surdo. Agora você escuta uma sinfonia de Beethoven, a sexta, por exemplo, uma coisa estrondosa, a nona então, você escuta aquilo, não tem letra, é só som. Como é que alguém produz uma harmonia de som daquele tamanho, surdo? Porque ele já tinha chegado a uma graça maravilhosa, a graça de ouvir a vibração da canção no seu coração. Ele não treinou ouvir só com o ouvido. Com o ouvido, o cachorro escuta muito melhor do que nós, mas não distingue som. Ele, pelo ouvir, pelos talentos humanos da música, ele precisou dos recursos humanos. Quando ele chegou à graça de ouvir com o coração, de fazer a canção ecoar aqui dentro, na vibração do seu coração, naquilo que os músicos chamam a memória da pele. Parece que a música entra, não entra pelo ouvido, a música entra pela pele. A música ressoa no coração da pessoa. A música que você ouve, que ela toca lá dentro de você, ela ressoa aqui dentro. Beethoven tinha a capacidade de, além de ouvir com o coração, produzir música com o coração. Que coisa espetacular! Como um índio é capaz de chegar no centro de São Paulo, no meio daquele barulho inteiro, ele para e diz: tem um canarinho da terra cantando no alto daquele prédio. Você só escuta barulho de carro, de buzina. Como ele é capaz de escutar aquele canarinho? Porque ele treinou. Quantas pessoas passaram a ouvir o bem-te-vi no meio da agitação, do barulho? Quantos testemunhos já vieram de gente lá na cidade, lá no meio da cidade de Florianópolis, quando saiu da clínica, a primeira coisa que ouviu lá em cima de um prédio: a sintonia. Percebe como algo humano, um som humano, um passarinho, leva a pessoa à experiência de Deus no coração.
Oh, meu irmão, minha irmã, os grupos de oração deveriam ser lugar onde a gente treina o coração para ouvir quando vier um momento de surdez espiritual. Treina o coração para enxergar quando vier um momento de cegueira espiritual. E ela virá. Se na sua vida não veio, virá. E muitos de nós estamos vivendo isso agora. Cegueira espiritual é quando você está vivendo uma situação tão difícil, humanamente não tem saída, humanamente você só tem vontade de se revoltar, inclusive contra Deus, contra as outras pessoas. Você se sente injustiçado, injustiçada, você se sente decepcionado, decepcionada, falta o chão da sua história, parece que tudo que você fez não valeu nada, você não consegue achar uma saída, essa dor não passa, essa angústia não sai, essa tentação não abandona. Nessa hora, se não tivermos o coração treinado para enxergar o essencial, e o Exupéry já ensinava, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O discernimento dos espíritos vai nos levando a enxergar como ecoa no nosso coração, e inclusive nos dá a graça de perceber Deus nos falando até mesmo através de um acontecimento negativo. Quantas pessoas tiveram uma transformação espetacular na vida depois de uma desgraça, depois de um acontecimento negativo, depois de uma doença? Não porque Deus precisou disso para fazer a pessoa mudar de vida, mas porque essa pessoa teve aquela graça de enxergar além da casca, de ver além da aparência. Essa aparência pode nos enganar muito, e de fato nos engana. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou.
sagrado que ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. Deus nos gerou pela palavra da verdade, como as primícias de suas criaturas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus expulsa os demônios de 2 endemoniados da região dos Gadarenos. Tudo aquilo que Jesus faz é para nos ensinar algo que é importante para a nossa salvação. Então vamos direto ao assunto. O que é que os demônios fazem neste mundo? Porque aqui Deus simplesmente não limita a ação deles e nos deixa em paz. Bom, na fé católica nós cremos que Deus, na sua providência, na sua bondade infinita, Ele permite, Ele dá um tempo aos demônios para nos tormentar neste mundo. Não porque Ele não nos ame, mas exatamente porque Deus não permitiria um mal se deste mal não pudesse tirar um bem maior. E o bem maior da nossa luta com o demônio é o fato de que nós podemos crescer no nosso amor e na nossa confiança em Deus. Não somente isso. Quando Deus permite dando ao demônio um poder limitado. Ou seja, sim, ele tem a licença de nos atormentar nesse mundo, mas não de nos atormentar de forma que nos destrua. Mas simplesmente para que, com aquela luta, nós possamos crescer espiritualmente. Estas 2 verdades, ou seja, a verdade de que os demônios estão neste mundo e, por providência divina, podem nos atormentar. E a segunda verdade, de que eles têm um poder limitado, porque nós podemos sempre vencer as tentações deles,
são expressas nesse Evangelho. Ou seja, os demônios, quando encontram Jesus, gritam dizendo: vieste nos tormentar antes do tempo? Santo Tomás se pergunta, mas escuta, os demônios já são atormentados, eles já estão no inferno, não é? Eles já estão no fogo eterno. Que tormento a mais Jesus poderia acrescentar? É o tormento de limitar o seu poder para que eles não mais agissem neste mundo, ou seja, o tormento de não poderem atormentar os homens. Para eles, isso é um tormento. Ou seja, os demônios sabem que Deus concedeu a eles um tempo determinado, até o juízo final. E que, portanto, eles têm este tempo. Jesus, porém, pode também determinar um freio nisto tudo. E é por isso que nós, então, quando rezamos aquela oração de São Miguel Arcanjo, que ensinada pelo Papa Leão XIII, dizemos: precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam nesse mundo para perder as almas. Ou seja, nós estamos pedindo a Deus, não é, que esses espíritos malignos que estão dispersos nos ares para perder as almas sejam contidos e assim sejam precipitados no inferno. Então, a ideia é esta: o demônio, ele pode estar nesse mundo nos tormentando, ou ele pode ser precipitado no inferno, ou seja, ser tirado do mundo para não nos tormentar mais. Nós podemos pedir isso a Deus, sabendo que sempre haverá tentações, mas que Deus pode limitar ainda mais essa realidade. Segundo ponto, os demônios pedem a Jesus para, ao saírem daqueles homens, entrarem na manada de porcos. Ou seja, eles pedem uma permissão, porque eles sabiam que, tirados daqueles homens, eles seriam precipitados no inferno. Pedem para serem precipitados nos porcos. E por que Jesus permite isso? Jesus permite isto para que a gente aprenda duas coisas. Primeiro, tudo o que acontece com os demônios acontece por permissão divina. Jesus teve que permitir que eles fossem para os porcos. Segunda coisa, para mostrar o quão limitado é o poder dos demônios. Porque se eles não têm poder nem para entrar em porco, quanto mais para vir nos atormentar. Então, o que é que nos ensina, no fim, o Evangelho de hoje? Nos ensina que nós temos que ter uma confiança ilimitada em Deus. E mesmo que nós estejamos sendo tormentados e tentados pelos demônios, devemos nos jogar confiantemente nos seus braços, principalmente nos braços maternos da Virgem Maria, que é aquela cuja descendência esmagará a cabeça da serpente. Nessa confiança, sabemos que Deus não permite mal nenhum em nossas vidas, se desse mal não puder tirar um bem maior. Por isso, sofrendo e às vezes atormentados, saibamos crescer na fé confiante e no amor sem limites. Deus só permite o mal porque desse mal pode fazer de nós grandes santos, grandes homens e mulheres que amam a Deus com o coração abrasado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O batismo das crianças. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A Igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Os pais cristãos hão de reconhecer que esta prática corresponde também à sua função de alimentar a vida que Deus confiou a eles. Senhor está também.
o Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 5 de julho, nós celebramos na Igreja o dia de Santo Antônio Maria Zacarias. Ele foi padre. Santo Antônio Maria, quando criança, perdeu seu pai e a sua mãe tomou uma decisão de não se casar com mais ninguém para educar o filho. Santo Antônio era muito inteligente, estudou medicina e, ainda jovem, se tornou médico. Como médico, ele cuidava dos doentes, dos pobres e sempre os instruía espiritualmente. Ajudou na instrução de muitas crianças na fé, de adultos, e estava como uma presença de Deus na vida de tantos pacientes que ele cuidava. Porém, Santo Antônio um dia estudou as cartas de São Paulo no Novo Testamento. Isto trouxe ao seu coração um ardor tão grande que ele decidiu se tornar padre. E então Santo Antônio Maria, como padre, pôde fundar uma congregação para a evangelização, inspirado em São Paulo. É a congregação dos clérigos regulares de São Paulo. E para as mulheres, as Irmãs Angelinas de São Paulo. E também uma congregação para famílias com o objetivo do fortalecimento. Eis que Santo Antônio Maria Zacarias foi um homem ardoroso na sua fé e tinha como exemplo o apóstolo São Paulo. Nós também precisamos todos os dias afervorar a nossa fé através da caridade. Peçamos ao Espírito Santo que ele nos ilumine e que nós tenhamos, como São Paulo apóstolo e Santo Antônio Maria Zacarias, o ardor de testemunhar Jesus em todos os lugares, não apenas neste ou naquele lugar, mas em todos os lugares, através da nossa vida. Que o Espírito Santo e a graça de Deus nos conduzam. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pela graça de Deus, eu sou gente, sou forte, o meu caminho é de paz. Pela graça de Deus, é que vivo, sofro, choro e me acho capaz. Pela graça de Deus, sou capaz de sorrir e ter abertas as mãos. Pela graça de Deus, eu tropeço e fracasso, mas tenho sempre os pés no chão. Pela graça de Deus, eu nasci, a vida tornou-se o céu para mim. Pela graça de Deus, é que tenho no peito esta força que se chama amor. Pela graça de Deus, minha vida tornou-se caminho de salvação. Não vacilei nem morri, só porque me entreguei. Pela graça de Deus, pela graça de Deus, tenho em mim a certeza de ser cada dia melhor. Pela graça de Deus, eu caminho entre os homens levando esta graça de amor. Pela graça de Deus, vivo a simplicidade dos que se encontram na dor.
pela graça de Deus. Vou colhendo espinhos e semeando amor. Pela graça de Deus, eu nasci, a vida tornou-se um céu para mim. Pela graça de Deus, é que tenho no peito esta força que se chama amor. Pela graça de Deus, minha vida tornou-se caminho de salvação. Não vacilei nem morri, só porque me entreguei pela graça de Deus. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. O poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas, em troca, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus, e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino que esmagarão, com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria, a cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar.
Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente.